Tem 3 ações que estão muito baratas, baratinhas, e que também estão como ótimas pagadoras de dividendos aqui nesse mês de abril. Nesse vídeo a gente vai te mostrar quais são essas ações. Já dando um spoiler, tá? A última aqui é a mais barata da bolsa hoje, tá com um dividend yield de mais de 14%, que é um baita número. Já comenta aqui qual ação que você acha que é e te liga que, além de revelar isso, a gente vai te mostrar como investir em ações com uma excelente estratégia de investimento. Como isso te faz ter muito mais clareza na hora de decidir quais ações comprar, e quando vender. Então presta muita atenção em tudo que eu e o meu sócio Felipe Almeida te mostrarmos aqui nesse vídeo. Já comenta aqui qual ação barata, pagando bom dividendo você está comprando e bora pro vídeo. Boa, vamos lá e já vamos para a primeira ação do vídeo, que é a construtora JHSF, que no código da bolsa tem quase o mesmo nome, JHSF3. Vamos começar olhando em termos de performance, que nos últimos 12 meses essa empresa aqui apresentou uma queda, na verdade, de mais de 13% na cotação, mesmo já considerando os dividendos na conta. Se a gente tirasse os dividendos, a queda seria de 17%. O que é que explica essa queda? Fica a pergunta. O fato é que o resultado do quarto TRI da JHSF foi divulgado há pouco tempo atrás, e boa parte da leitura por trás dessa queda de alguns analistas no mercado está justamente na migração do nicho de negócios na parte de construção que a JHSF vem fazendo nos últimos anos, entrando no ramo de hotéis, restaurantes, locação, clubes e aeroportos, que são nichos que entregam fluxos de pagamento diferentes dos mais acostumados e robustos do setor de incorporação que a empresa já atuava. Por conta disso, o mercado está precificando ela de uma forma diferente, e o que a gente viu foi queda. Mas dito tudo isso, por que a JHSF está barata de fato? O ponto-chave aqui é a gente olhar para números de fato e não somente para narrativas. E o fato é que o EV/EBIT, principal métrica de valuation de uma empresa, hoje para a JHSF está em cerca de 4,6. O que, consequentemente, quando a gente inverte o EV/EBIT, a gente encontra o earning yield de uma empresa, que já supera os 19% por parte da construtora, colocando ela facilmente entre uma das empresas mais baratas da bolsa. Só que não é só isso, ela segue com um dividendo alto e é por isso que ela está aparecendo nesse vídeo de hoje. Quando a gente olha para o dividend yield dos últimos anos, a gente vê um crescimento gradativo desse número, chegando a bater a casa dos 10% e os quase 9,5%, que é o que ela está atualmente. Ou seja, preço descontado e o dividend yield dos últimos anos relativamente alto nesse momento. E aí eu sei que muita gente nesse momento se pergunta: Felipe, mas é melhor focar em ações de dividendos ou em ações baratas? Essa pergunta é genuína, afinal de contas tem gente que prefere receber um provento maior todos os meses, independente do potencial de valorização daquelas empresas. Agora, tem outro tipo de investidor que não faz tanta questão de receber dividendos e ele está focado mesmo no longo prazo. Por mais que ele tenha um pouco mais de risco, menos proventos, o potencial de retorno dele se torna maior. E é justamente por saber e trabalhar todos os dias com diferentes perfis de investidor que a gente tem vários estilos diferentes de estratégias de investimentos. Só quando a gente fala de ações, a gente está falando de 3 diferentes. Uma para procurar ações baratas, outra para procurar ações com bons e constantes pagamentos de dividendos, e uma outra para seguir uma tendência de mercado que a gente chama de momentum. E o fato é que a diferença de resultados se demonstra nos números. Para quem busca uma estratégia de ações mais baratas, por exemplo, o retorno nos últimos 25 anos foi bem superior do que quem tem puramente uma estratégia focada em dividendos. Por mais que a estratégia mais fraca tenha tido uma rentabilidade de quase 16% ao ano. Em compensação, o risco de uma estratégia de dividendos é bem menor do que uma estratégia de ações baratas. E é por isso que, se você não se preocupa muito com o fluxo de proventos mensais, muito menos com o risco de uma estratégia mais arrojada, ações baratas muito provavelmente é para você. Agora, se você quer uma carteira mais tranquila, com um fluxo de proventos cada vez maior na tua carteira, e mais ainda, com aquela sensação de dopamina, de ver o seu segundo salário caindo na conta quase todos os meses ali de dividendos das suas ações, então uma estratégia de dividendos é para você. O problema de verdade é não se basear em estratégia nenhuma e querer o resultado de todas elas. Isso é o que acaba acontecendo com a grande maioria dos investidores que entra ali no Google, vê as principais notícias falando de recomendações de ações, as que mais pagam dividendos, as que estão mais baratas, e o que acontece com a maioria desses investidores é que eles acabam tomando decisões baseadas em opiniões de terceiros. No fim, empilhando um monte de ativos de forma completamente aleatória na carteira. E para quem investe assim, já existem estudos mostrando que a rentabilidade média desses investidores fica abaixo de todos os índices do mercado e até mesmo da inflação. E pode ser que muita gente siga comprando aquelas ações que acreditam um pouco mais para os próximos anos, mas eu tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos esse tipo de investidor vai querer ter começado a investir melhor hoje. E é justamente pensando em evitar esse tipo de erro e acelerar a tua jornada financeira que aqui no Clube do Valor a gente liberou mais algumas vagas para o nosso diagnóstico de investimentos 360 graus. Uma sessão onde um dos nossos especialistas vai olhar para toda a tua carteira de investimentos, considerando o teu contexto patrimonial atual, o teu perfil de investidor, e entender contigo qual é a
melhor estratégia de investimentos a seguir para você acelerar a tua jornada de liberdade financeira. Para você participar é muito simples, é só fazer a leitura desse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a segunda ação do vídeo. Essa aqui, na performance dos últimos 12 meses, viu uma queda de mais de 22%, mesmo considerando os dividendos. E se a gente tirasse os dividendos da conta, a queda seria de quase 27%. E o fato é que o resultado do quarto trimestre dessa empresa aqui foi dado como negativo em um cenário desafiador. Tudo isso porque o lucro líquido caiu praticamente pela metade no final do ano passado. E como essa empresa é muito ligada ao setor agro aqui no país, existem algumas razões que afetaram muito o resultado dela. A primeira delas é a crise hídrica que começou afetando o Paraguai e o Uruguai, onde se concentra a maior parte dos negócios dessa empresa. Além disso, como ela fornece boa parte dos seus produtos para o setor agro também aqui no Brasil, como o setor agro sofreu, ela acaba sofrendo também, tendo um pouco menos de demanda nesse cenário. Beleza, a gente falou da narrativa atual, das cotações atuais, mas como é que estão os dados de fato dessa empresa para a gente dizer que ela tá barata? Na principal métrica, o EV/EBITDA dela atual está em cerca de 4,5%, o que coloca ela com um earn yield de praticamente 22%, fazendo com que ela seja facilmente uma das ações mais baratas da bolsa. E quando a gente olha puramente para os dividendos, a gente vê algo parecido com a primeira empresa. O dividend yield, que mostra a ênfase dessa empresa em pagar cada vez mais dividendos, vem ficando cada vez mais alto de 2020 para frente. Eu tô falando aqui das ações da Kepler Weber, de código KEPL3. Ah, Felipe, mas toda vez que você vai considerar uma ação barata, você olha para esse earning yield aí, o que é que significa? Ora, se você for colocar ali na tradução literal, o earn yield significa rendimento de ganho, mas que não fala muita coisa para o que a gente quer dizer de investimentos. Na verdade, o earn yield é uma divisão entre o lucro operacional da empresa, ou seja, tudo aquilo que ela realmente conseguiu gerar de valor com a operação dela, dividido pelo seu Total Enterprise Value, que nada mais é do que o valor de mercado da companhia somado à sua dívida. Ou seja, é aquele valor, caso chegasse um comprador para uma empresa da bolsa hoje, o que ele teria que desembolsar e pagar por aquela empresa é o Total Enterprise Value. Essa fórmula aqui nos mostra que quanto maior o earning yield de uma empresa, maior é o lucro operacional dela comparado ao seu valor atual. Então, se ela gera muito resultado, mas ela está cotada abaixo do que deveria, ora, essa é uma empresa barata. E olhando para 4 filtros diferentes no mercado, a gente chega nas 20 empresas mais baratas da bolsa, que inclusive nos últimos 20 anos tiveram um resultado de praticamente 5 vezes o que entregou a média do mercado brasileiro. Ou seja, uma estratégia com um racional claro e que teve uma performance muito clara nos últimos anos. Se você quiser conhecer ainda mais detalhes sobre essa estratégia e como ela foi criada, além disso, 10 empresas que estão atualmente dentro das mais baratas da bolsa, aí eu te convido a baixar um e-book que a gente escreveu te contando tudo isso aqui em cima ou no link da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a ação número 3. Essa aqui, diferente das outras, teve uma performance positiva, com alta de mais de 27%, sem considerar dividendos, e com dividendos a alta vai para 49% nos últimos 12 meses. Isso tudo acontece mesmo com o desempenho abaixo do esperado por essa companhia no quarto tri de 2024. E aqui a gente já começa a ver que nem sempre o resultado de curtíssimo prazo tem toda a correlação que a gente esperava com a cotação da empresa. Afinal de contas, essa aqui tá subindo pra caramba. Por que ela tá sendo citada nesse vídeo? Ora, o EV/EBITDA dela atual quase em nenhum momento da história foi tão baixo. Ela tá em 3,9%, colocando ela com um earn yield de mais de 25%, sendo a empresa mais barata da bolsa nesse momento. Além disso, o dividend yield acaba ficando muito mais alto, uma vez que, como ela é uma empresa que tá barata, continuou gerando um caixa muito alto e pagou um dividendo esperado para uma empresa desse porte. Como o dividend yield considera o preço atual que tá muito descontado, a gente vê uma crescente nesse dado nos últimos anos. Estou falando aqui das maiores empresas de segurança digital e física no Brasil, a Valid, de código VLID3. Dito isso, se você quiser saber como é que as ações do Banco do Brasil podem deixar muita gente rica nesse ano, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.